Amém, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Olha, dizer para um pregador reformado para ele ficar à vontade é perigoso. Hoje de manhã, né, a mensagem levou um certo tempo, mas eu prometo ser bem breve hoje, respeitando o máximo que eu puder o tempo. Eu vou pedir os irmãos. Amor, você botou para gravar? Obrigado. Mateus 11, 28 ao 30. Jesus vai fazer um convite a nós, aos pecadores que estão lá fora, aos necessitados, os aflitos de alma. Jesus faz um convite. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas Jesus está te convidando para os seus braços. Amém. Jesus está te convidando para se achegar mais a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje vivemos um tempo muito difícil. Vemos mulheres, homens vivendo um grande vazio existencial na sua vida. Pessoas que procuram preencher o vazio das suas almas com coisas superficiais, com coisas momentâneas, com coisas desse mundo. Coisas que não enchem a alma do homem necessitado de Deus. Homens que buscam encher as suas almas com relacionamentos. Homens e mulheres que buscam encher a sua alma em festas. Homens e mulheres que ficam numa busca desenfreada pelo sucesso financeiro e no final estão vazios. Quantos relatos nós temos de pessoas que têm tudo, que têm uma vida próspera, que têm uma boa esposa, um bom marido e se suicidam, tiram a sua vida, porque estão com as suas almas vazias de Deus, porque nunca tiveram um encontro com Jesus. Quantas pessoas estão num bar agora bebendo, tentando afogar as suas mágoas, as suas tristezas, as suas decepções num copo de cerveja ou de cachaça? Quantos estão agora numa boca de fumo, fumando, cheirando, para não lidar com seus problemas e dificuldades? Quantos? Quantos amanhã estão com uma consulta marcada com um psicólogo, querendo tratar os traumas da sua alma? Não tenho nada contra psicólogos, irmãos. Deus dotou eles de sabedoria e iluminação para nos ajudar. Mas a grande questão é: o vazio da alma do homem só pode ser preenchido com Deus. A Organização Mundial de Saúde vai dizer que 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio. Há pessoas anualmente se suicidando, anualmente se matando. 700 mil pessoas tirando a sua vida porque não conseguem lidar com o vazio existencial da sua alma. O crack não o preenche, a cocaína não o preenche, a bebida não o preenche, noitadas com mulheres não o preenche. Nada preenche essa alma, nada desse mundo. Mas o pão da vida, que é Jesus, a luz do mundo, ele preenche a alma do aflito. E o primeiro ponto que eu queria tratar com você, lá na filial a gente tem uma questão, uma brincadeira interna. Sempre leve o seu papel e a sua caneta para anotar os versículos e os textos. O pessoal lá está esperto, então
eu devo estar vindo pregar aqui algumas vezes, então quando vê lá o nome do diácono Jefferson, já traz o papel e a caneta para anotar tudo e dar uma conferida em casa. Primeiro ponto que eu quero tratar com você: Jesus nos chama a descansar nele. Jesus está chamando o seu povo e o perdido a descansar nele. E ele vai começar o verso 28. Vinde a mim. Depois vem o que? Uma vírgula. Vinde a mim. Jesus, quando nos chama, ele chama para arrependimento, por meio da sua graça eterna. Jesus chama-nos ao arrependimento. Jesus chama aqueles que estão lá fora ao arrependimento. Quando obedecemos o chamado de Jesus e nos arrependemos verdadeiramente, recebemos o perdão que só pode ser dado por Deus. Muitas das vezes nós não nos perdoamos, mas Deus, ele está disposto, ele está com o seu coração totalmente aberto para perdoar aquele que se achega até ele. Só Deus pode nos perdoar dos nossos pecados, e toda a carga e culpa do pecado não estará mais sobre os nossos ombros quando estamos indo até Jesus. Quando chegamos a seus braços, não há mais cargas em nós, porque Jesus levou sobre si. Mas precisamos entender o chamado de Jesus, precisamos ouvir o chamado de Jesus e precisamos obedecer o chamado de Jesus. Aí vamos começar as anotações. Salmo 51, do primeiro versículo ao segundo. Tenta me acompanhar aí. Salmo 51, do primeiro versículo ao 2. O salmista vai falar: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quem pode nos lavar dos nossos pecados? Quem pode nos purificar dos nossos maus atos? Jesus, pelo seu sangue. Aleluia. Jesus nos chama a descansar nele. A nossa alma encontra descanso, e nós encontramos perdão em Jesus. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só nele, só em Jesus. Irmãos, o vazio do homem vem dos seus pecados. Nós queremos atribuir o vazio existencial muitas das vezes ao diabo, mas não, é o pecado. O maior inimigo que o homem tem é o pecado, depois o diabo. O pecado é algo que está enraizado no homem. O pecado é algo que está ali andando dia após dia do lado do homem. E se ele não tiver o Espírito Santo para o fortalecer, para o manter de pé, o homem vai cair. Deus que nos mantém em pé dia após dia, é a graça de Deus. Na sua força você não pode nada, na minha força eu não posso nada, mas na força do Senhor permanecemos de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Hoje vemos um período. Se você entrar, pastor, na internet, você vai ver relato de homens, mulheres viciados em pornografia. Essa pandemia deu uma explosão desse vício. Pessoas que não conseguem mais se relacionar com a sua esposa, mulheres que não conseguem se relacionar com seus maridos, não conseguem ter uma relação conjugal saudável, porque fica se contaminando com essa imundície. E isso trouxe um vício que os médicos explicam que é uma sobrecarga de... É endorfina, amor? Não, é endorfina? Dopamina, perdão. Uma sobrecarga de dopamina. O cara vê aquilo para quê? Porque ele está tão viciado com essa substância que o cérebro libera. Há um vício, há uma dependência. E há uma prisão, porque todo vício aprisiona.
Um homem viciado em pornografia, ele se torna refém desse vício. Um homem ou uma mulher viciada em sexo ou drogas vive uma vida desonrando o seu próprio corpo e matando a sua alma. O chamado de Jesus é para o pecador. Não importa o tamanho do seu pecado, mas se você estiver disposto a abandonar, Jesus está de braços abertos para você. Não importa o tamanho. O chamado de Jesus é para aqueles que estão com as suas almas aflitas. A aflição da alma, a angústia da alma, a alma que se encontra atemorizada, a alma que não encontra paz. Jesus é a verdadeira paz, Ele te chama nessa noite. Você que está aflito, Jesus está te chamando. O chamado de Jesus é para aquele sem esperança. Você já não tem mais esperança em nada. Você não tem mais esperança em homens, em governos, ou no que quiser que seja. Jesus te chama nessa noite. O chamado de Jesus é para aquele que reconhece a necessidade de ter um encontro com Ele. Quantos querem ter um encontro com Cristo nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa. Segundo ponto, lance as suas cargas aos pés de Jesus. Meus irmãos, quantas histórias nós ouvimos de pessoas que estão na igreja levando a carga de cargas emocionais tão pesadas. Eu não perdoo. Eu não perdoo aquilo que fulano me fez lá em 1900 e lá vai bolinha. Larga isso, meu irmão. Para de levar isso nas costas. Jesus está falando, lança aos meus pés, se liberta disso. O melhor de Deus está por vir para você. Larga, larga. Um sábio vai dizer que a raiva que nós nutrimos, o ódio que nós nutrimos por uma pessoa é tomar veneno esperando que a outra morra. Jesus nos chama a deixar as nossas cargas, a carga da culpa, dos traumas, das injustiças que sofremos do pecado sobre os seus pés. Quantos dentro da igreja não conseguem se perdoar? Quantos ainda guardam mágoas profundas? Quantos ainda estão levando o peso do pecado sobre si? Quantos? Mesmo dentro da igreja não conseguem se perdoar, sendo que Jesus já o perdoou. E ele não consegue se perdoar de coisas do passado. Irmãos, você já foi perdoado. Vamos descansar nele. Aquele que abandonou, ele encontra o quê? Misericórdia. Você encontra misericórdia em Cristo. Cristo, ele veio salvar, libertar, transformar, curar. E ele faz isso ainda no meio do seu povo, daqueles que necessitam da sua presença. Se houver arrependimento em você, uma luta genuína contra o pecado, saiba que você está perdoado. Se você luta contra a sua fraqueza, se você luta contra o pecado, se você luta contra Satanás, se você luta contra a iniquidade, você encontrou perdão. Mesmo que dia após dia esses inimigos ainda lutem contra você. Terceiro ponto, Jesus traz alívio à alma do aflito. Repita comigo: Jesus traz alívio à alma do aflito. O verso 28 de Mateus 11, onde a gente está, vai dizer: eu vos aliviarei. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo o quê? Eu vos aliviarei. Jesus nos dá uma certeza, que através dele teremos refrigério, descanso e paz, que transcende o entendimento humano. A paz de Cristo transcende o entendimento humano. A minha paz eu vos dou, eu não vos dou como o mundo vos dá. A paz de Cristo transcende o entendimento humano. As lutas vêm, as aflições vêm, mas em Cristo encontraremos a verdadeira paz, assim o verdadeiro descanso. A paz que recebemos de Cristo, ela vem junto com o verdadeiro descanso. A paz do mundo, ela não tem constância.
ela é circunstancial, mas a paz de Cristo, ela é eterna. A paz de Cristo nos firma numa rocha, numa certeza. A nossa convicção está em Jesus. O desemprego vem, mas descansamos em Jesus. A doença vem, mas descansamos em Jesus. Assim encontramos alívio para a nossa alma quando descansamos nele. Quando entregamos as nossas aflições a Ele. Quando entregamos as nossas dificuldades a Ele. Jesus está no controle da sua vida. Jesus não perdeu o controle. Ele nunca perderá. Ele está guiando os seus passos. Jesus está com você. Quem pode dizer amém nessa noite? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sem paz não há descanso. É verdade, meu Deus. Salmo 91, verso 1 ao 2. Quem tiver caneta aí, anota. Salmo 91, verso 1 ao 2. A irmã Dil está esperta ali, ela está anotando tudo. Olha que vai dizer, que coisa linda que o salmista vai relatar aqui nesse salmo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ou no esconderijo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, Onipotente, pode dizer ao Senhor: olha, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, socorro bem presente na hora da dificuldade. Deus está confortando o seu povo nessa noite. Acredite nisso. Isaías 40, 29, olha, vai continuando. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado. Você está cansado das dificuldades, das lutas, das impossibilidades, de tudo que tem se levantado? Olha só, Ele fortalece você, o cansado, e dá grande vigor. Ele não só fortalece você, Ele te torna vigoroso, Ele renova as tuas forças. E não só isso, ao que está sem força, Deus levanta. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. E olha uma coisa interessante, esse alívio no grego que nós estávamos lendo tem um significado: dar descanso, reanimar. Deus está, ao mesmo tempo que Ele te dá descanso, Ele te reanima. Deus fala assim: meu servo, vem cá, vem até mim, eu vou te descansar, vou fazer você descansar nessa hora. Não só isso, eu vou te reanimar. Você vai voltar com toda a força, com todo o vigor, porque eu sou contigo. Próximo ponto: tome o jugo de Jesus. Vamos para o próximo versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Você vai tomar sobre você o jugo de Jesus, que é leve, e na sequência você vai aprender dele. Mateus 11, 29. Jesus manda tomar o seu jugo, porque ele não será pesado para nós. O jugo de Cristo, ele não é pesado, ele é leve. Ele é um jugo que suportamos levar. O nosso próprio jugo, ele é pesado, ele nos cansa, ele nos faz desanimar. Mas o jugo do Senhor não, é um jugo leve, é um jugo suave. Jesus conhece as suas ovelhas e Ele dá graça a elas dia após dia. A lei dos fariseus trazia uma carga para os judeus e promovia uma santidade externa, uma santidade de aparência, uma piedade mentirosa, uma piedade de aparência, para ser exaltado pelos homens. Os fariseus, eles faziam tudo para ser reconhecido pela multidão. Os fariseus, eles não eram só líderes religiosos, eles eram líderes políticos. Então eles precisavam ser reconhecidos. Então eles faziam um jejum, faziam aquela cara triste. Não, isso aí está jejuando, isso é um homem de Deus. Então eles mostravam uma falsa piedade. Ah, eu não aguento. Você nunca viu isso na televisão, não? Aqueles apóstolos fazendo aquela cara de pobre coitado. Tadinho, que homem santo. Faz uma falsa piedade, uma falsa santidade. Aquele que busca a Deus em secreto, Deus em secreto vê. Deus, aleluia. E essa falsa piedade, essa falsa santidade, que não promove uma mudança interior.
Foi esses homens santos para a sociedade que mataram Jesus. O maior presente de Deus ao mundo. Jesus continua no verso nos ensinando: aprendei. Irmão, vocês estão muito fracos. Aprendei. Isso aí, se quiser continuar. Todos nós precisamos aprender dia após dia com Jesus. Ele é o nosso exemplo e o nosso amigo. Olha, eu tenho um amigo, o Paulinho. O Paulinho tem o meu pai, o Ezequias. Eu levo minhas pregações para eles. Os homens me arrebentam. Os homens, o Paulinho não, mas o amigo Darley, o meu pai, eles me arrebentam. Porque um amigo, ele fala a verdade. Um amigo, ele te exorta, mas com amor. Um amigo, ele não fica te dando tapa nas costas, mentindo para você, falando o que você quer ouvir, te enganando. Eu não sei quem me falou essa frase. Eu acho que foi aquele obreiro de manhã que falou: é melhor um Pedro com a espada do que um Judas te beijando. Amigos te confrontam. Jesus confronta, porque ele é amigo. Jesus te exorta, porque ele é amigo. Mas Jesus também, ele te abraça, ele te ama, ele te chama para perto, porque ele é um amigo. Jesus é o nosso maior exemplo de vida. Eu vou me basear em quem além de Jesus? Não há ninguém que eu possa me basear, não há ninguém que eu possa olhar, não há ninguém que eu possa me espelhar senão a Jesus. Quem Paulo vai dizer? Sejam imitadores de Cristo, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele vai dar a glória a Jesus. O versículo continua, o verso 29 de Mateus 11, 29. Porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus, no seu sermão do monte, ele vai explicar sobre o benefício de ser manso e humilde de coração. Você vai ver que toda a mensagem de Jesus está interligada. Mateus 5,5. Anota aí, Mateus 5,5. Olha o que ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, o reino. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E ele vai dizer, esse manso no grego tem um significado. Eu fui olhar: gentileza, bondade de espírito, humildade para Deus, e aquela disposição de espírito com a qual aceitamos sua forma de lidar conosco como a melhor. A luta vem, mas eu sei que Deus está mediando aquela situação. A dificuldade vem, as lutas da vida, as circunstâncias adversas, mas Deus está ali no controle. 29 do verso que a gente está lendo ainda. E humilde de coração. Quando temos um coração igual ao de Jesus, temos um coração totalmente confiante em Deus. Jesus depositou a todo momento a sua confiança no Pai eterno, em Elohim. Jesus tinha a sua confiança totalmente depositada no Pai. Deus, na sua vontade, sabedoria, Ele está guardando a nossa vida. Sabe que a sua vontade, sabemos que a sua vontade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fique debaixo da vontade de Deus, meus irmãos. 29, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29, o mesmo versículo fechando. E acharei descanso para a vossa alma. Quando vamos obedecendo a Jesus, o descanso vem, o refrigério vem. Não devemos buscar descanso em dogmas de religião, dogmas de homens. O nosso descanso vem do Senhor. E nem ensinamentos de filósofos. Você já deve ter visto aqueles livros: 5 passos para a felicidade, 5 passos para a riqueza, 10 passos para isso. E agora tem os coaches gospels. Como substituir a Bíblia por filosofia barata e por metodologias humanas para fazer o ser humano se sentir bem na igreja.
Coach gospel. O triste é que esses camaradas têm tudo em tudo que é lugar. E você que prega a verdade, no final tem gente que quer te apedrejar, te bater. Mas eu estou feliz. Eu amo quando odeiam a minha mensagem, porque eu sei que eu estou pregando a verdade. Eu amo. Esses homens têm pregado filosofias vãs, mas devemos colocar a nossa confiança na santa palavra de Deus, porque ela é verdadeira, ela é fiel, ela está no meio de nós há milhares de anos e ela sempre tem se mantido fiel. A palavra de Deus, ela existe antes da fundação do mundo. A palavra de Deus, ela é eterna. As escrituras é o ensinamento de Jesus. Os ensinamentos de Cristo devem ser o nosso dogma religioso. Você deve estar olhando para mim agora nesse momento e se perguntando: irmão, o que é dogma? Eu não faço teologia. Você podia fazer o favor de me explicar? Quantos querem saber o que é dogma? Quantos? Todo mundo sabe? Vou explicar para você. Dogma é um termo de origem grega, que significa literalmente: o que se pensa é verdade. Você acredita verdadeiramente naquilo que você pensa. Então, ter dogma é errado? Não. Eu só não posso ter dogma na religião. Eu só não posso ter dogma na filosofia. Meu dogma tem que ser a palavra de Deus. O meu dogma tem que ser Cristo. Os ensinamentos de Jesus. Essa é minha confissão de fé. Minha convicção de fé é em Jesus Cristo. E nada me abala, porque a minha convicção, a minha fé, a minha esperança está em Jesus. Quinto ponto, para terminar. Com Jesus as lutas se tornam leves. Repete comigo, meu irmão. Pela fé, com Jesus as lutas se tornam leves. Talvez eu possa sentar aqui com alguns irmãos mais experientes na fé e falar: irmãos, quando Jesus entrou na sua vida, as tribulações vieram, as dificuldades vieram, mas a sua percepção de luta mudou. Tudo se tornou mais leve, porque você tem a quem recorrer, você tem a quem chorar, você tem a quem clamar, naquele dia frio, naquele dia tenebroso, naquele dia que a sua alma se encontra afligida, angustiada. Jesus está do seu lado. E no mesmo, agora no verso 30 vai dizer: porque o meu jugo é suave. No versículo 30, em Jesus o jugo e o peso da vida se torna leve. Os traumas e as situações não nos afetam mais. Nessa hora sabemos que estamos levando o jugo de Jesus. Teremos lutas sim, mas o jugo de Jesus está sobre nós. O jugo de Jesus é leve, é suave. O meu fardo é leve. Vai continuar o verso 30. Mesmo o fardo da vida sendo pesado, quando tomamos o fardo de Jesus, ele se torna leve. Meus irmãos, quantos dentro da igreja precisam lançar aos pés de Jesus as suas cargas? Aquilo que foi falado no início. Hoje é o dia de você largar isso, você abrir mão disso, você não está mais preso a isso. Seja liberto hoje em nome de Jesus. Aleluia. Seja liberto dessa carga que te aprisiona em nome de Jesus. Não esteja mais preso a esses traumas, a essas lutas, a essas dificuldades que tentam te deixar apático. Abra mão disso e lance aos pés de Cristo. Aleluia. Vou mais além. Quantos lá fora precisavam ouvir essa mensagem hoje? Quantos estão afundados? Quantos estão morrendo? Quantos precisam desse abraço, desse achego, de estar diante de Jesus? Precisam lançar as suas vidas nos braços de Jesus. Quantos estão sobrecarregados pelo peso do pecado? Quantos estão levando fardos e fardos que não aguentam mais suportar?
Meus irmãos, é você que Deus quer usar. É você. É você. Eu queria terminar com o último versículo, uma profecia de Isaías sobre Jesus. Isaías 53. O pastor gosta muito dessa passagem. Eu lembrei dele quando escrevi. Isaías 53, 4, 5. Vou pedir ao ministério que prepare aquela música, Quero Ser Como Criança, que nós vamos fazer aqui uma ministração. Isaías 53, 4, 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, dores. Contudo, nos o consideramos castigo por Deus atingido e afligido pelos nossos pecados. O verso 5, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantos querem ser sarados nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Então eu vou te pedir para tomar 2 passos de fé. Fica de pé. É o primeiro passo. São passos simples. Minha filha, pode parar a gravação. E o segundo passo, vem aqui na frente, vamos orar junto.